Olá, amigos do canal No Contexto, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo no canal. Bem, depois do sucesso do vídeo sobre Hercílio Luz, o túmulo do Hercílio Luz, que foi muito bacana, as pessoas gostaram bastante, eu falei também sobre o autor do hino de Santa Catarina, o José Brasilício, em outro vídeo, ou seja, 2 vídeos históricos que fizeram bastante sucesso, e hoje eu vou falar de uma pessoa que foi um dos grandes industriais e empresários da história de Santa Catarina. Hoje nosso canal vai falar do Carl Epke, tá? Que faleceu em 8 de janeiro de 1924, aos 79 anos, perdão. E aqui em minhas mãos eu tenho uma cópia do jornal O Estado, que ele fala exatamente como foi a morte do Carl Epke, esse grande industrial da história de Santa Catarina. Seguinte, antes de eu ir para a repercussão da morte desse grande industrial, grande empresário catarinense, é importante você se inscrever no canal, tá bom? Então se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com os amigos, porque o canal do Contexto, pessoal, é um canal que traz a memória histórica de Santa Catarina, da grande Florianópolis, tá bom? Essa é a ideia deste canal aqui. Então, pessoal, vou para a matéria, porque dentro da matéria, da própria matéria, o jornal explica quem foi Carl Epke, então não vai precisar nem fazer um vídeo, a gente vai observar como é que o jornal fala, quem foi e a importância desse cidadão. Então vamos para a reportagem histórica. Após longos e penosos padecimentos, faleceu ontem à noite em sua residência, à Rua Bocaiúva, o venerando senhor Carl Epke, abastado, capitalista e figura de maior destaque do comércio catarinense. A notícia de seu falecimento repercutiu dolorosamente nesta capital, onde o extinto era acafadíssimo e geralmente estimado pelo seu reconhecido cavalheirismo e pelo seu boníssimo coração. O Sr. Carl Epke nasceu em 1844 na província de Brandenburg, na Alemanha, de onde veio para o Brasil em 1863, fixando residência em Blumenau. Ali começou a sua atividade no nosso país, como simples colono, exercendo a profissão de agrônomo, que fora até então o seu meio de vida na Alemanha. Mais tarde, isto é, em 1866, veio para Florianópolis, a convite do seu tio, o Sr. Fernando Hauckl. Entrando como caixeiro da casa do seu tio, o Sr. Carl Epke passou dentro em pouco a sócio, graças à sua esclarecida atividade e ao seu tino comercial. Em 1880, já a casa de Fernando Hauckl passava a ser gerida pela firma Carl Epke e Companhia. O que foi o rápido progresso dessa firma parece inútil recordar aqui, sendo bastante dizer-se que em 1892 recebia a ela consignado o 100º navio à vela. Em 1897 chegava a Florianópolis, adquirido pelos senhores Carl Epke e Cia, o vapor Max. Em 1905 o Meta e em 1909 o Ana, que ficaram constituindo a frota da empresa de navegação organizada pelo espírito incansável do Sr. Epke. Então, gente, vocês estão percebendo aí que o jornal começou falando do falecimento e logo em seguida ele pulou para a biografia do Carl Epke, né? Agora o jornal vai falar como ele construiu a fábrica de gelo, a fábrica de prego, porque lá atrás, no parágrafo anterior, ele falou dos navios
que o Repke, né, adquiriu, né, o Meta, enfim. Agora vamos lá para o jornal falando como foi que ele adquiriu essa fábrica de gelo, a fábrica de prego. Olha só como o jornal reportou esse detalhe no dia do falecimento dele no jornal de 9 de janeiro de 1924. Olha só. Em 1897, fundava ele a fábrica de pregos A Rita Maria, que honra a indústria catarinense. Em 1904, estabelecia a sua fábrica de gelo. Em 1907, inaugurava os estaleiros de Arataca, que inestimáveis serviços têm prestado à navegação. Enquanto isso, ampliava os seus depósitos e armazéns e estendia os seus trapiches à Rita Maria, adotando-os de aparelhos moderníssimos para os fins a que se destinam. A fábrica de bordados, que é um dos estabelecimentos industriais mais acreditados de Santa Catarina, teve desde a sua instalação em 1913 o valioso auxílio de Carl Repke, passando em 1916 definitivamente a ser propriedade exclusiva da sua firma comercial. Diversas filiais da sua casa foram estabelecidas nos centros de maior desenvolvimento do estado, sendo os mais importantes a de São Francisco, Laguna, Lages e Blumenau, a primeira criada em 1906 e as demais nestes 6 últimos anos. Estas ligeiras notas, em que apenas mencionamos algumas das muitas iniciativas de Carl Repke, bastam para dar uma pálida ideia da sua prodigiosa atividade, da sua esclarecida inteligência e sua admirável operosidade, à sombra da qual vinham centenas e centenas de pessoas. Agora, pessoal, o jornal vai dizer quem era esse cidadão e a humildade dele. Presta atenção como o jornal vai abordar ele. Espírito profundamente caritativo, dotado de um coração magnânimo, o Sr. Carl Repke era o primeiro a contribuir para as obras de caridade realizadas nesta capital e mesmo fora dela. Não havia necessitado que apelasse em vão para a sua generosidade. As instituições pias dele recebiam dádivas vultosas, compadecia-se dos humildes e dos infelizes e dava-lhes toda a proteção e auxílio. Dizia-se contente e feliz em poder repartir com os desgraçados os bens materiais com que Deus o favorecia. O seu nome vivia assim, coberto de bênçãos daqueles que ele socorria com a sua grande bondade. Era um bom em toda extensão da palavra, mas de uma bondade simples, sem aparato e sem reclamos. Sendo assim, a notícia do seu falecimento não poderia deixar de ter causado a impressão de dor e de angústia que de fato causou. O Estado, o jornal, participando da consternação geral causada pela morte do estimado e venerando Sr. Carl Repke, envia-lhe à ilustre família do extinto as sinceras expressões do seu profundo pesar. O Sr. Carl Repke faleceu ontem às 8 horas da noite no palacete de sua residência, a Rua Bocaiúva, cercado dos desvelados carinhos de sua família. Deixa a esposa, Dona Ana Repke, e os seguintes filhos, Carlos e Max Repke, ambos casados e sócios da firma Repke, Irmão e Companhia. E as filhas Berta, Helena e Meta, casadas na Alemanha. O Sr. Carl Repke era cônsul honorário da Alemanha e desde 1871 que exercia as funções de representante comercial daquela nação neste estado. Então, pessoal, agora o jornal O Estado, de 9 de janeiro de 1924, entra na sua reportagem naquele espaço o impacto da morte, as manifestações da sociedade pela morte do Carl Repke. Olha só o que as instituições falaram, olha só
o que o jornal reportou dia 9 de janeiro de 1924. As manifestações de pesar do governo. Logo que teve conhecimento da morte do Sr. Cauêpique, o Sr. Dr. Hercílio Luz, governador do estado, mandou o seu ajudante de ordens, capitão João Câncio de Souza Siqueira, apresentar pêsames à excelentíssima família do extinto. O governo do estado e o Sr. Dr. Hercílio Luz enviaram uma rica coroa, cada um, para serem colocadas sobre o ataúde. O governador do estado fará-se-á representar no enterro pela sua casa civil e militar. O pesar do comércio. A Associação Comercial fez distribuir hoje cedo o seguinte, convite. A Associação Comercial de Florianópolis convida ao comércio em geral para encerrar as suas portas hoje, às 15 horas, em homenagem ao seu digno consórcio, o Sr. Carlos Epic, ontem falecido. Aproveita também para convidar os seus sócios e o comércio para comparecer ao seu sepultamento, que realizar-se-á hoje às 17 horas, saindo o féretro da sua residência à Rua Bocaiúva. Atendendo esse justo apelo, todo o comércio encerrou as suas portas às 15 horas. Visitas à Câmara Mortuária. Visitaram o cadáver do Sr. Cauêpique até às 12 horas de hoje as seguintes pessoas: Capitão João Câncio de Souza Siqueira, ajudante de ordem do Sr. Dr. Governador do Estado, Capitão Tenente Cotrim Coimbra, Antônio F. Barbosa, Francisco Zana. E aí, pessoal, uma série de nomes que é muito nome para a gente ler aqui, tá bom? Aí o jornal fala o seguinte depois: além das pessoas cujos nomes publicamos acima, a Câmara Mortuária foi visitada por 120 operários da Fábrica de Rendas e Bordados e 20 outros operários da Fábrica de Pregos. Durante o resto do dia, continuavam as visitas, das quais daremos notícia na edição de amanhã. O pesar das associações. Conservaram os seus pavilhões a meio haste durante o dia de hoje, em sinal de pesar pelo falecimento do Sr. Cauêpique, os clubes 12 de agosto, Concórdia, Germânia e Tiro Alemão, SM Amor e Arte, Clube de Regatas Aldo Luz, Associação Irmão Joaquim, Associação Comercial, etc. O expediente nas repartições públicas. O governo do estado, associando-se às manifestações de pesar da população e do comércio de Florianópolis, determinou que fosse encerrado hoje, às 15 horas, o expediente nas repartições estaduais e municipais. No Instituto Comercial, o Instituto Comercial, associando-se às manifestações de pesar do comércio, suspendeu as suas aulas de hoje. Na Junta Comercial, a Junta Comercial conservou a bandeira a meia haste em sua fachada durante o dia. Então vocês viram toda a repercussão da morte do Cauêpique? Agora, pessoal, o jornal retrata como foi o enterro, a cerimônia religiosa que repercutiu na sociedade catarinense no ano de 1924. Olha só. A cerimônia religiosa. Às 16 horas, realizou-se no Palacete Repique, a Rua Bocaiúva, uma cerimônia religiosa presidida pelo pastor protestante, que fez um longo discurso sobre a vida do Sr. Cauêpique, exaltando as suas qualidades. O enterro. Às 17 horas, realizou-se o enterramento. O adiantado da hora não nos permite maiores detalhes, ou seja, o jornal estava fechando e não colocou, que ele vai colocar os detalhes na outra edição. O Estado. O jornal, né? O Estado encerrou as suas portas em sinal de pesar e far-se-á representar no aterramento pelo seu diretor, senhor Augusto Lopes da Silva. Então, gente, eu estou aqui com o jornal do dia 11 de janeiro de 1924, o jornal Estado, que tem a família agradecendo, né? Eu vou colocar aqui, ó, do lado aqui, ó, o agradecimento da família. E eu vou ficar aqui no cantinho do vídeo para vocês acompanharem a leitura aí, tá? No agradecimento. Fala o seguinte: agradecimento. As famílias Repique, profundamente sentidas pelo falecimento do seu idolatrado e venerando chefe, Sr. Cauêpique,
vem manifestar publicamente o seu inesquecível agradecimento em todas as pessoas que se fizeram representar e compareceram a seu enterro, bem como as que enviaram coroas, telegramas, cartões e cartas expressando condolências. Florianópolis, 10 de janeiro de 1924, ou seja, a família Repke fazendo o agradecimento pelas condolências ao senhor Karl Epke. Bem interessante, né? Agora, gente, o jornal do dia 10 de janeiro de 1924, o jornal Estado, ele traz como foi o enterro. Ele descreve exatamente como foi o enterro do Karl Epke. Vamos conferir agora como foi que o jornal O Estado, de 10 de janeiro de 1924, reportou a notícia do enterro do Karl Epke. Vamos lá. Então o jornal começa. Karl Epke, o aterramento, as demonstrações de pesar, uma justa homenagem, várias notas. Somente hoje poderemos dar completa notícia a respeito da grande consternação causada nesta capital e em todo o estado pelo falecimento do venerando do senhor Karl Epke. A Câmara Mortuária. A Câmara Mortuária, armada no Salão de Honra do Palacete Epke, a Rua Bocaiúva, foi visitadíssima durante o dia de ontem. Autoridades, representações de sociedades, de corporações e de estabelecimentos comerciais, amigos e admiradores ali compareceram para prestar uma derradeira homenagem ao ilustre morto. O salão de honra do Palacete Epke estava revestido de pesado luto e o corpo depositado em um caixão descansava sobre uma essa armada ao centro e cercada de altos circos. Inúmeras famílias estavam no salão, onde se viam representantes de todas as classes sociais. A cerimônia religiosa. Às 16 horas, o reverendo pastor A. Benfleck, da Igreja Protestante, deu início à cerimônia religiosa, assistida por um avultadíssimo número de pessoas. Após as orações do ritual, o pastor falou longamente sobre a vida do extinto, exaltando-lhe as qualidades. Essa cerimônia durou quase 1 hora. Após fechado o féretro e sobre ele colocadas muitas coroas de flores naturais e artificiais, feito isso, deu-se o saimento do fétero, segurando nas suas alças os senhores Major Epídio Fragoso, oficial de gabinete, e capitão João Câncio, ajudante de ordens, representante do senhor governador do estado, Carlos e Max Epke, filhos do extinto, e doutores José Colasso e Vitor Conder, respectivamente secretários do Interior e Fazenda. O prestito fúnebre. À saída do féretro, organizou-se o grande cortejo fúnebre que acompanhou o corpo até o cemitério. À frente, está apagado aqui, via-se o carro fúnebre de primeira ordem. Seguiam-se extensas filas de senhoras operárias das fábricas pertencentes à firma Epke, Irmão e Companhia, e Cia, conduzindo coroas e ramos de flores naturais. Após o féretro, que foi conduzindo à mão desde a residência do extinto até o túmulo, cercando-o e seguindo-o, via-se uma compacta multidão, representando todas as classes sociais, desde as mais altas autoridades do Estado aos mais humildes homens do povo, todos desejosos de render uma justa homenagem à memória daquele que tantos benefícios fizera à nossa terra, às suas classes laboriosas e aos desprotegidos da sorte. As bandas musicais da Força Pública, Amor e Arte vinham após, executando sentidas marchas fúnebres. Fechando o longo e imponente cortejo, via-se uma extensa fila de automóveis e carros de praça e particulares.
Agora, o jornal vai falar sobre o trajeto do enterro. Como foi esse momento tão doloroso para a sociedade catarinense? Olha só. O trajeto. O prestito fez o seguinte itinerário: ruas Bocaiúva, Esteves Júnior, Álvaro de Carvalho, Tenente Silveira, Deodoro e Conselheiro Mafra. Em muitos pontos dessas ruas viam-se grandes aglomerações populares. Enorme multidão esperava o cortejo fúnebre à porta do cemitério protestante. No cemitério, o féretro foi conduzido à mão, como já ficou dito, até a beira do túmulo. Ali recebeu o corpo do extinto, as derradeiras homenagens, orando os senhores Dr. Fulvio Adulce, deputado estadual, e Lúcio Vitorino de Souza, que falaram sobre a vida e os merecimentos do pranteado extinto. Após o reverendo pastor protestante fez as suas últimas orações, ouvidas em pesado e triste silêncio pela multidão que se aglomerava em derredor do túmulo. Seguiu-se o enterramento, durante o qual as bandas musicais executaram as marchas fúnebres, homenagem na cidade. No cortejo fúnebre via-se uma grande e rica coroa de flores naturais, oferta da cidade de Florianópolis, conduzida por funcionários da Superintendência Municipal. O fechamento do comércio. Todas as casas comerciais da cidade, atendendo ao pedido da sua associação de classe, encerrou suas portas às 15 horas, comparecendo ao enterramento. Os funerais. Os funerais de primeira ordem foram feitos pela empresa Ortiga. As homenagens da Associação Irmão Joaquim. A Associação Irmão Joaquim hasteou a sua bandeira a meio haste, oficiou a família, dando pêsames, e se fez representar no enterro por uma comissão composta dos senhores João Caldeira de Andrade, presidente, Clementino de Brito, primeiro secretário, e João Pedrigo, subtesoureiro. Representações. O senhor Florencio Costa representou o comércio de Lages e em seu nome depositou uma coroa sobre o féretro. O senhor Otávio Costa representou o senhor Costa Ramos de Lages. O Instituto Comercial fez-se representar no enterro por uma grande comissão de lentes e alunos. A Associação Comercial fez-se representar pelos senhores Florencio Thiago da Costa, José Francisco Clavão e Armando Blum. O Instituto Politécnico fez-se representar por toda a sua diretoria. A Caixa dos Empregados do Comércio foi representada pelos senhores Florencio Thiago da Costa e Guilherme Chaplin. O senhor professor Clementino Brito recebeu o seguinte telegrama: Paranaguá 9, peço o distinto colega representar-me em enterro. E aí vai, né, gente? Vai vários clubes, várias associações falando sobre a importância desse grande homem. Aí o jornal fala sobre as coroas naturais, uma série de entidades e pessoas que mandam coroas. Depois falam dos telegramas aqui, ó. Aqui tudo que o jornal publica das homenagens de Blumenau, de Joinville, de Itajaí, do Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro ele fala assim, ó, senador Lauro Miller, senador Felipe Schmidt, embaixador da Alemanha. E vai dizendo quem foi que mandou coroa de flores, telegrama, enfim. Então é isso, pessoal. Homenagens dessa natureza. Então é isso, pessoal. Com essas informações finalizamos o programa de hoje falando sobre Cauêpic, um dos grandes industriais, empresários de Santa Catarina, de Florianópolis, que viveu até o ano de 1924, tá? Ele nasceu em Striesa, Brandenburg, dia 25 de junho de 1844, na Alemanha, e faleceu dia 8 de janeiro de 1924 em Florianópolis, aos 79 anos. Foi cônsul da Alemanha em desterro, foi cônsul honorário, enfim, foi um grande industrial que vocês já viram aí, e nós falamos como a imprensa repercutiu a morte desse cidadão aqui. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu me despeço. Hoje foi um programa
que falou muita informação, não teve tantas imagens assim, mas por ser um fato histórico, nós trouxemos aqui no nosso canal que fala sobre a memória histórica de Santa Catarina, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Procura a gente no Instagram, que eu vou deixar aqui, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado, fique com Deus e valeu!